Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio aqui do Freguesia em Ação, do Papo com a Síndica. Hoje temos uma convidada especial, moradora de Jacarepaguá, moradora da freguesia, empresária aqui da nossa região. E ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho dela e um ilustre convidado, o nosso querido Jaime Lebovitch e doutora Aline Machado. Que honra, hein? A gente tá muito chique nesse Instagram. Também morador de Jacarepaguá. Também morador de Jacarepaguá. Ele vai contar um pouquinho da história dele também e como ele chegou onde ele está hoje. Isso é uma história bem legal de se contar. E por quê, né? É isso aí. Legal. Muito prazer, doutora Aline, de ter aqui como convidada, de tê-la aqui presente no nosso podcast. Eu que agradeço, Nidia. E queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre sua profissão, sobre o que você vem fazendo aqui no nosso bairro. Bom, eu moro aqui desde os meus 15 anos de idade, né? Estudei, morei um tempinho fora do país, depois voltei e já tinha feito minha faculdade de fonoaudiologia e resolvi me especializar na área de audiologia clínica e trabalhar com aparelhos auditivos, onde a gente abriu a nossa primeira revenda aqui na freguesia, a Sonix, antiga Otocim. E depois da fusão com a Sonix, que a gente tem uma outra revenda em outro bairro, em Madureira, a gente se tornou Sonix Aparelhos Auditivos. Então, depois disso, dessa faculdade de fonoaudiologia, né, eu fiz uma outra faculdade, né, de administração de empresas, com MBA em gestão e marketing, para eu atuar mais nessa área de gestão das empresas. Então, hoje em dia, né, atualmente, nós somos 3 sócios, a empresa é uma empresa familiar, eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, onde a minha irmã agora está terminando a faculdade de fonoaudiologia dela, para atuar também na área, na linha de frente, mas ela também já é profissional da saúde, doutora Renata, dentista, que também tinha negócios aqui na região da freguesia, na passarela, né, da freguesia. E então é isso, a gente já está há 15 anos aqui, atuando com aparelhos auditivos. Perfeito. E você, Jaime? Oi. Me conta um pouquinho dessa história, meu querido. Bom, eu estou há 2 anos e meio aqui em Jacarepaguá, né? Olha, a minha história eu vou tentar resumir muito, porque se me deixa falar, eu não paro. Para você falar bastante, a gente está aqui para falar hoje, a gente está aqui bom. para te ouvir. Eu me formei em psicologia, mas desde os 15 anos eu faço teatro. E quando eu estava no 4º ano da faculdade de psicologia, eu entrei no conservatório de teatro. Não cheguei a terminar, mas a partir dali eu continuei fazendo teatro, inclusive teatro na época profissional. E formado em psicologia, eu cheguei a fazer um tempo a trabalhar como professor de arte, professor de teatro, e logo em seguida eu passei a clinicar. Eu fui psicoterapeuta durante quase 30 anos e continuava fazendo teatro na medida do possível e tal. Acontece que num determinado momento dessa minha trajetória, eu me dei conta de que era muito difícil conciliar o trabalho de teatro com o trabalho enquanto psicoterapeuta. Porque, quer dizer, era uma dificuldade minha, teoricamente não é impossível isso. Mas como eu também dependia de trabalhos como publicidade, comerciais, etc., televisão, onde eu tinha uma exposição muito grande, né? Aquela discreção, eu nunca sei se é discreção ou discrição, mas enfim, vou dizer discreção, aquela discreção que é sempre necessária a um trabalho de psicoterapia, né? Tornava a coisa complicada, pelo menos para mim, né? Não era todo paciente que suportava ver o seu terapeuta na televisão vestido de roupa de época, né? Que incrível! Além do que, eu sentia que
era como se eu morasse sempre do outro lado da rua, né? Entre os psicólogos eu era um ator e entre os atores eu era um psicólogo. Eu costumava dizer que quando eu choro, os psicanalistas dizem que eu sou um ator e os atores dizem que eu devo ser um péssimo psicanalista. Era assim que eu dizia. E num determinado momento eu decidi que eu ia colocar os 2 pés numa calçada só. E já pensava há muito tempo em fechar o consultório. Até que caiu do céu uma proposta que me permitiu, vamos dizer assim, me possibilitou um pretexto maravilhoso para tomar a decisão. Eu fui convidado para fazer o pedófilo da novela América. Né? Me lembro, assisti essa novela. E a partir daí, realmente, eu considerei que era impossível continuar o trabalho. Até porque eu trabalhava com crianças também. Né? E a partir de então eu me tornei o sujeito mais odiado do Brasil. E você sentiu isso na pele, assim, preconceitos, as pessoas... Não senti tanto, não, porque o trabalho foi feito de modo tão delicado pela autora, Glória Pérez, né? Não teve, parece que teve uma outra novela dela, uma última novela dela, em que havia um personagem assim, mas esse era, eu diria assim, que era muito mais grotesco do que aquele personagem que ela escreveu na época. Era muito mais, na época, uma denúncia quanto aos efeitos nocivos do computador, etc., da internet. E fui avisado de que eu podia ser agredido, mas nunca fui porque eu transitava lá pela Zona Sul, todo mundo mais ou menos conhecia, né? Os artistas que passavam por lá, enfim. As pessoas riam, olhavam para mim, me encontravam dizendo que me odiavam, mas diziam rindo. As crianças gostavam muito, por incrível que pareça. Porque você tem uma carinha de bonzinho, né? O bom velhinho. Porque ele era um personagem cuja casa era um verdadeiro parque de diversões, né? E foi assim. A partir daí eu continuei fazendo só teatro, televisão, etc. Foi bom, foi muito bom isso. Mas eu ainda continuo atendendo, eventualmente, algumas poucas pessoas daquela época que me procuraram de novo. E assim, essa é a minha trajetória. Sempre fiz muito teatro, sempre gostei muito de teatro, muito mais do que Então você vira assim. ator ali com os seus 30 anos? Não, eu com 15 anos eu comecei a fazer teatro em Salvador, onde eu vivi, né? Com 30 anos depois, né? Com 30 anos de exercício da psicoterapia, eu resolvi encerrar, vamos dizer assim, e continuar fazendo teatro. E assim estamos até hoje. Agora eu resido aqui em Jacarepaguá, no Retiro dos Artistas, e eu acho que é só. Assim. Só não, né? Tem muita coisa. Galera, eu tô aqui conectada com o Instagram da Sonix junto. Eu queria que vocês me falassem, porque na tela deles eu vejo duplicado e na minha não. Se vocês estão vendo o vídeo duplo deles e meu, assim, frente e costa. Vocês conseguem aí me tirar essa dúvida? Porque em uma tela eu vejo os dois e no meu eu só consigo ver a minha. Tá certinho aí? Deixa que eu levo. Não, fala aí. Isso, agora foi. Uhum. Então vamos continuar aqui. Pra quem não sabe, o Jaime é um dos garotos propaganda da Sonix Aparelhos Auditivos. E a Sonix é, acho que uma das mais antigas aí, mais de 15 anos no nosso bairro da Freguesia. A primeira da Freguesia. Pioneira em aparelhos auditivos. Sim. E isso é um assunto bastante interessante, porque eu mesmo até brinco em casa que eu devo ter alguma perda auditiva, porque se eu durmo de um lado, eu não escuto. Se eu durmo do outro,
melhora um pouco. Vamos começar do início, doutora Aline. Sim. Perda auditiva, ela é herdada, hereditária, adquirida? Como funciona essa parte? Pode ser todos esses casos, tá? Ela pode ser hereditária, que existem determinados tipos de perdas auditivas que são de formas hereditárias. Algumas perdas são de caráter genético, algumas anomalias genéticas. E outras podem ser adquiridas também, tá? Em torno de 9% das crianças já nascem com problema auditivo. O restante das pessoas adquirem a perda auditiva ao longo da vida. Digamos que 50% adquire antes dos 50 anos e os outros 50% depois dos 50 anos. Então, assim, é bem variado. Ela pode ser adquirida ou não. Essa perda auditiva, ela se agrava com o tempo? Ela piora se você não trata? Eu já também quero emendar esse assunto e falar sobre o Alzheimer. Sim. Muitas pessoas comentam sobre a doença ter um grau elevado depois da perda auditiva. Sim. O que acontece com a perda de audição, né? Alguns casos, a perda auditiva, ela pode piorar. A questão cognitiva é que tem a piora maior, né? Por causa da privação auditiva. Então, vamos supor, uma pessoa que ela não tem o estímulo auditivo, né, necessário para ela poder discriminar a fala, ela começa a ter a perda de audição agravada. Então, o que eu costumo dizer, né, que qualquer grau de perda auditiva, a pessoa tem que colocar um aparelho auditivo. Entendeu? Qualquer grau. Peraí, vamos. Foco nessa frase. Isso é extremamente importante para qualquer... De novo, olha para aquela câmera ali e fala isso para mim. Qualquer grau de perda auditiva, a pessoa tem que usar aparelho auditivo. Então, assim, não adianta a pessoa falar, tem uma perda auditiva leve, deixa piorar. Não, qualquer grau. Porque o que acontece? É como se o cérebro parasse de identificar a parte cognitiva, a parte auditiva, para de identificar aquele sinal auditivo e começa, de certa forma, digamos que é uma palavra meio estranha, né? Até forte, atrofiar. Se não há essa estimulação, porque o uso do aparelho auditivo, ele, de certa forma, ele é um tratamento, né? Obviamente que existem perdas de audição que não, o aparelho auditivo já não dá mais o ganho. Quando a perda auditiva ela é extremamente severa, né, ou então a pessoa tem um grau que a gente chama de surdez, talvez o aparelho auditivo ali não vá adiantar, mas é uma parcela não tão grande. Hoje em dia a gente já vê pessoas, né, com o decorrer da idade adquirindo essa perda auditiva pelo fator de idade, que a gente chama de presbiacusia, e essa necessidade de colocar o aparelhinho é extremamente importante para justamente evitar o que você falou. Existem estudos hoje em dia que correlacionam a demência e o Alzheimer com a perda auditiva, porque não existe esse estímulo cognitivo. É como se o cérebro estivesse deixando para lá a questão de ouvir. Como não estou ouvindo, o cérebro vai deixando para lá, vai jogando a energia para outras coisas, né? Então, um dos fatores é essa perda cognitiva. Jaime, como que você identificou a necessidade de um aparelho ou essa perda auditiva? Bom, as pessoas em volta de mim reclamavam muito, né? A partir de um determinado momento eu via o enfado, né, no rosto delas, né? Uma certa irritação quando eu perguntava várias vezes ou quando eu não entendia. E também no trabalho acontecia muito. Muitas vezes eu estava gravando na televisão desculpa, e o diretor dava as marcas no estúdio e depois ele se afastava para uma sala onde ele regia, né, dirigia tudo, e muitas vezes ele precisava falar comigo. Ele falava comigo pelo alto-falante.
E eu simplesmente não entendia o que ele falava. Eu tinha que perguntar aos outros colegas atores. Posso continuar? Pode continuar, fui eu. Eu tinha que perguntar aos outros colegas atores o que o diretor tinha dito para mim ao microfone, porque eu ouvia o som alto, mas eu não conseguia identificar as palavras. A partir daí, e outras coisas também. Muitas vezes você entra em cena a partir de uma deixa que alguém deu, né? A partir de uma palavra, de uma frase de um outro ator. E eu tinha dificuldade de ouvir essa deixa, ouvir a frase que ele, né? Começou a afetar o seu trabalho, né? Que era o sinal para que eu entrasse em cena. E procurei médicos, etc., para tratar disso. Os médicos me indicavam empresas caríssimas, né? Aparelhos que, por sua vez, me ofereciam aparelhos caríssimos, até que meu filho veio em meu socorro, dizendo: pai, eu conheço a Otocin, né? Da Aline e da Renata. Sônix. Hoje, Sônix. Ele está falando que esse trabalho aí era antigo. Hoje é Sônix. Vem de lá de trás. Hoje é lá de Sônix. trás. Veio lá de trás. E ele me levou lá no consultório da Aline, quando nós conversamos, e foi ótimo. Foi ótimo. Aí, finalmente, eu tive um acolhimento de fato, né? Assim, isso é muito importante. Né? Uma coisa, foi muito legal. E, a partir daí, eu passei a atuar como você disse, garoto propaganda, né? Eu só reclamo porque você disse um dos garotos propaganda e eu achava que eu era Não, ele é o principal. Eu acho que eu falei errado, então eu retiro. Eu fui traído. É o garoto propaganda. Me senti traído. Não. Me senti jamais. Traído, né? Agora... Mas, e aí, de lá para cá, eu adoro fazer essas coisas. Filmes. Trabalhos, né? Mas o Nid, o interessante da perda auditiva, né, é que é justamente quando o paciente chega lá na loja, né, no meu consultório, na empresa, né, eles vêm justamente com essa queixa. Eu escuto, mas não entendo. Eu escuto, mas não entendo. Isso porque a perda auditiva, ela não é uma coisa única e uniforme. Padrão, né? Não é uniforme. Ela é por frequências. Então, dependendo do tipo de perda, a pessoa tem uma perda maior no grave, nos sons médios, nos sons agudos. E ela é por intensidade também. Perdas leves, perdas moderadas, perdas severas. E perdas em rampa. Em rampa seria que o grave está mais preservado do que os agudos. Então, não é uma coisa que ela é bem personalizada. A perda auditiva é dessa forma, ela é personalizada. E da mesma forma que a perda auditiva ela é personalizada, ela também é personalizada para o paciente. O aparelho auditivo ele também tem que vir de forma personalizada. Ele é ajustado de acordo com o exame, que é o exame de audiometria. Então, assim, no primeiro sinal de que a pessoa, estou escutando a televisão um pouco mais alto, os meus familiares não entendem o que eu falo, estão pedindo para repetir toda hora. Geralmente, o deficiente auditivo, ele chega para a gente, às vezes, inconformado. Tipo, meu filho fala muito baixo, ele fala embolado, nunca é com ele. Sim. Até chegar nesse ponto, né, de... como diria, né, na nossa época, cair a ficha, né? Isso daí é uma coisa extremamente importante, né? De cair a ficha. Porque às vezes o problema está na nossa audição e não na fala dessa criança. Isso, justamente. Então, assim, até cair a ficha, o paciente demora a resolver o problema. Então, assim, os estudos, eles comprovam que para a pessoa identificar a perda, até chegar ao ponto dela colocar um aparelho auditivo, isso demora quase 7 anos. E esse tempo de privação, ele é crucial, que pode dificultar no processo de adaptação. Então, às vezes, o paciente quer botar um aparelhinho, bota hoje e quer sair ouvindo tudo. E não vai, porque o cérebro trabalha de forma com estímulo
e com neuroplasticidade. Então, se você não der o tempo, né, para você dar tempo ao cérebro a reaprender a ouvir, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E ele é relativamente ligado ao tempo de privação. Então, quanto pior a perda, quanto mais tempo a pessoa demora a procurar ajuda, mais dificultoso é o processo de adaptação e mais caro vai ficar o aparelho. Porque ele vai precisar de mais recursos. Então, isso significa que todos nós teremos problemas auditivos com o decorrer dos anos, com a chegada da idade? Isso é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Existem pessoas que têm uma predisposição maior, tá? A desenvolver deficiência auditiva. Então, faz uma análise, né? Como é que é a audição do meu pai? Como era a audição do meu pai? Como era a audição dos meus avós, né? Como é a audição dos meus familiares? Como é o meu comportamento diante da poluição sonora, né, no dia a dia? Eu sou uma pessoa que preserva a minha audição, eu uso fones de ouvido numa intensidade muito alta, né? Qual é a quantidade? O que é hoje em dia o mais comum, né? Sim. Você ver fones Sim. sem fios. A gente vai falar sobre esses Sim. problemas já já. Sim. Então, assim, é muito difícil a gente atestar, né? Será que eu vou ter problemas auditivos? Eu acho que de acordo com a quantidade, né, de decibéis e da poluição sonora que atualmente a gente tem no mundo e com a falta de ações de preservação, é bem provável, sim, que a gente comece a ter uma perda de audição ao longo da idade. Isso é uma das perguntas aqui na sequência. Quais são os principais problemas que a audição, a falta de audição, nesse caso, né, nos trazem? Fora o Alzheimer, que a gente já iniciou o problema aqui. cognitivo. Bom, a perda auditiva, como o próprio Jaime, né, falou, ela pode causar a questão do isolamento. A pessoa pode se sentir isolada, porque ela está em ambientes onde as pessoas falam com ela e ela não escuta, não entende. Isso acontecia muito nos bares, né? Né? Até pensava que você era um artista de Hollywood. Não, você não estava escutando, né? Não estava escutando nada. É isso Era aí. horrível. Como uma pessoa antipática, né? Que homem estrela. Não, eu não Bares escutei. com música, bares com música ao vivo, aquela coisa horrível. Eu odiava. Sim, porque a pessoa começa a não entender. E isso gera um certo constrangimento, que você tem que perguntar toda hora, né? O que você falou? Pode repetir? Ou então você está respondendo uma coisa completamente diferente da pergunta que foi feita. Ou você ficar no ar numa piada, onde todo mundo está rindo e você não entendeu. E isso gera um Acontecia isolamento. muito isso, Jaime. Muito. Jaime está aqui se identificando, ó. E acontecia um problema sério, porque eu acabava bebendo muito mais, né? Porque eu estava sozinho. Sozinho, isolado. É verdade, E olha. esse- Você vê como ele já traz. Eu não estou escutando direito, então eu vou beber mais, eu vou me isolar mais. Já é uma Causa depressão. sequência, Pode causar depressão. Porque é uma exato. coisa que te deixa também muito tenso, né? Sim. Então, o que é que vai te relaxar? E você vê que isso é a atualidade, né? O uso da tecnologia hoje também já vem trazendo isso. Muito fone, muito Sim. celular, Sim. muito falta de exercício cerebral. Então, assim, além dessa questão do isolamento, né, e da depressão, o não ouvir apropriadamente bem gera muito esforço. O esforço auditivo para você, que a pessoa que não está escutando, o que ela faz, é extremamente exaustivo. Então, no decorrer do dia, a pessoa se sente extremamente exausta, cansada, e não sabe por quê. Porque ela está o tempo inteiro fazendo um esforço extra para ouvir. É a mesma coisa se você não está com óculos, a pessoa que tem uma certa deficiência, né, visual, ou com uma vista cansada, né, dela tentar ler, ela não está conseguindo, ela está, né, apertando os olhinhos, não é isso? A pessoa, geralmente, com a perda auditiva, o que ela faz? Ela faz esse movimento até para ela, no ouvido melhor, ela tentar... Para dar uma junção, que vamos focar, juntar. né? Tentar focar naquilo que o outro está falando. Além dessa questão do cansaço, do isolamento, como você faz com que o cérebro esteja extremamente nessa tentativa de focar
e entender o que está sendo dito, essa energia, ela demandada, né, pelo cérebro, ao longo do tempo, do dia, pode começar a causar problemas de memória, né? Então aí a gente já somou Alzheimer, Demência, depressão, demência. isolamento, pode causar problemas familiares, você começa a ter uma desarmonia familiar, onde toda hora, aí vai lá a namorada do Jaime, pô, de novo vou ter que repetir isso, que saco, né? Aí começa a haver brigas. Ou até mesmo o seu próprio filho, né? Ou o filho, poxa, que saco isso, eu vou ter que repetir. A pessoa, e o pior, às vezes a pessoa acha que escuta aquilo que é conveniente. Eu já escutei muito isso. Poxa, fulano, ele escuta perfeitamente, mas Beltrano, ele não escuta. Às vezes é o timbre de voz, às vezes é a dicção. Então, assim, não é porque a pessoa não quer ouvir A ou B, é porque ela realmente não consegue ouvir. Porque cada pessoa também tem uma voz ali, um sonoro para emitir. Um que é mais grave, outro que é mais fino, e essa... Isso aí. Interessante. Agora, o interessante... Fala, Jaime. Fala que a gente te escuta. Tem o zumbido, tem a questão do zumbido. O zumbido. O tem zumbido pessoas que começam a desenvolver o zumbido por causa da perda. O zumbido pode vir de outros tipos de problemas também, tá? Mas a maioria das pessoas que possuem zumbido, a maioria, é devido a uma perda auditiva que está se iniciando. Então, assim, para você que está começando a ter aquele sonzinho de apito, cachoeira, é bom fazer um exame auditivo para averiguar. O exame de audiometria, o exame auditivo é feito com o otorrino, tá? O otorrino, ele que vai... A gente também, que é fonoaudiólogo, a gente também pode solicitar esse exame, mas o otorrino é que vai fazer, né, esse exame diagnóstico para saber se ele é indicativo ou não para o uso de aparelho auditivo. Perfeito. Fala, Jaime. Tem uma coisa que é interessante. Quer dizer, é quando você finge que escutou para não perguntar de novo. Ah, não fala isso, Acontece. Jaime. Meu coração vai se quebrar aqui. Nossa, já está vexaminoso esse negócio. Então é melhor fingir que escutei. Balança a cabeça. Aí a gente entra naquela parte de exclusão social, né? Sim, a exclusão social e o constrangimento, né? Sim. O constrangimento. E existe também a questão da falta de equilíbrio, né? Porque quando você não está sabendo de onde o som está vindo, gera uma certa desorientação. Porque a audição, ela te causa... a perda de audição te causa uma certa alienação, né, no ambiente. Então, pode vir... O risco de queda aumenta em 25%, né? A pessoa com idade. Como é que eu descobri, por exemplo, que a minha mãe, ela estava iniciando uma perda auditiva? Primeiro que ela começou a cair, perdeu o equilíbrio, caiu 1, 2, eu falei, isso está estranho. E isso também é um dos índices? E depois começou com zumbido. E aí a gente fez um exame e constatamos que ela estava com uma perda auditiva leve. Hoje em dia ela é usuária de aparelho também. Então, assim, são indícios, né? Vão surgindo indícios. Tem uma outra coisa também, assim, que eu considero particularmente que é a mais fantástica por conta de estar usando o aparelho. Eu consigo me ouvir. E isso é fundamental para um ator. Quer dizer, eu fico imaginando quantas peças eu devo ter feito gritando muito mais do que o necessário. Porque tem essa também. A pessoa não consegue ouvir a sua própria voz. E você não consegue regular, né? Então, porque a impressão que a gente tem é que a gente sai de dentro, então você está conseguindo ouvir. Não, você não conseguia ouvir a sua própria voz. A minha mãe, por exemplo, falava muito alto por conta da perda auditiva, provavelmente. Né? O meu avô também. É uma coisa familiar. Meu avô também falava alto. E eu percebo hoje em dia que eu não gasto tanto a voz. Não faz aquele esforço, não preciso, né? não faço esforço. Porque existe essa regulagem. Agora que ele está se ouvindo, ele consegue. Geralmente a pessoa com a perda, ou ela fala baixo demais, ou ela fala alto demais. Que ela não consegue calibrar, né, essa altura vocal. Acontece isso sim.
Muito bem. Lembrando que nós estamos aqui com a doutora Aline Machado, da Sonix Aparelhos Auditivos, que fica ali na Avenida Três Rios, na Estrada dos Três Rios, número 90, né? Sala 222. Na passarela de Jacarepaguá. Sigam ela aí, hein, no Instagram dela. Segundo Andares. O arroba Sonix Aparelhos Auditivos. Sonix igual a Sonic, o Sonic, só que é com X. Sonix Aparelhos Auditivos. E com o nosso querido ator Jaime Lebovitch. Eu adoro falar seu nome, Jaime. Acho que eu fico tão chique falando seu nome. Mas, doutora, vamos ao que interessa, para o bolso da população. Eu já vi vários aparelhos aí. Eu acabei de falar aqui no início que às vezes eu tampo um lado, durmo no silêncio, sem ouvir nada. Acho que eu preciso lá fazer uma consulta. É bom. Eu já falei isso pra você. Mas eu vejo que no Shopee, no Shein, no Mercado Livre, tem vários aparelhos ali. Escute em 1 segundo. Vale a pena comprar esses aparelhos, doutora? 199. 199, é baratinho, R$100 ali. Pois é, isso daí é uma coisa que me preocupa muito. Aquilo não é aparelho auditivo, né? É um amplificador sonoro. Eles até anunciam como aparelho auditivo, mas não é. O aparelho auditivo, ele tem vários recursos, não só de amplificação, mas como filtragem de determinados sons. Então, vamos supor, no caso do Jaime, né? O Jaime, ele tem uma perda moderadamente severa em ambos os ouvidos. Então, isso significa que eu preciso amplificar determinados sons mais do que outros. Um aparelho auditivo, eu consigo separar por bandas, né? E canais e bandas, aquilo que eu vou aumentar. Igual aquela mesa de DJ, Sim. Que eu vou aumentando o determinado som em nível de decibel que eu preciso naquela frequência determinada. Então, ele é separado digitalmente por canais e bandas. Quanto maior o número de canais que um paciente precisa, mais oneroso fica o aparelho. Mas como é que eu vou saber que o meu aparelho vai ser mais barato, mais caro? Existe um processo de seleção que a gente faz através do exame auditivo, onde a gente não só vai avaliar a audiometria, como a logoaudiometria, e poder identificar qual é o tipo de aparelho que essa pessoa precisa. Então, nem sempre o aparelho mais caro, vamos supor, ou com preço mais alto, é um indicativo para aquela pessoa. Existem testes que a gente faz para a gente poder identificar isso. Obviamente, quanto mais recurso um aparelho tem, se a pessoa pode pagar, ótimo, porque você vai ter mais conforto auditivo. Mas aquela pessoa que não tem a condição, né, de adquirir um aparelho top de linha, ela precisa fazer essa seleção com um audiologista, né, com um fonoaudiólogo. Por isso que aparelho auditivo não se compra na internet, porque você pode agravar a perda auditiva com o uso desses aparelhos, porque eles vão amplificar tudo de forma uniforme e causar lesões e perda auditiva, talvez em frequências que estão preservadas. Então, isso é muito preocupante. Essa perda de audição usada de forma... É como um medicamento, né? Sim. Eu entendo que como você não pode se automedicar de algo que você ainda não sabe nem a gravidade daquilo. Sim. Como a gente está lidando com sentidos, né? Porque a audição é um sentido nobre, é um canal de aferência que leva informações para o cérebro poder identificar. Então, digamos que uma pessoa ela tem essa dificuldade, escuto, mas não entendo. Em situações, né, a gente estava até mais cedo aqui na praça de alimentação com o Jaime, que ele tem um aparelhinho maravilhoso, um top de linha, um aparelho da Beltone que ele usa. Jaime, você tá muito chique, hein? Ele pode, o Jaime pode tudo. Então, ele usa um aparelho da Beltone, um aparelho da GN, um top de linha, tá? Um aparelho que tem conexão com o Bluetooth do celular dele, onde ele pode regular através do aplicativo do celular qual é o tipo de programa que ele vai usar. Isso tudo é tecnologia de ponta, então, hein, Jaime? Pois é. Pelo celular, ele controla o ambiente no qual ele vai estar. Para quem não sabe qual a diferença entre Spotify e podcast, olha aí. Maravilhoso. Então,
O Jaime, eu estava percebendo, né, que a gente estava conversando, né, e eu estava percebendo que ele mesmo com o aparelho, ele estava fazendo um esforço para ouvir. Visual. Isso, ele estava apertando corporal. o olhinho. Aí eu falei assim, Jaime, você está com dificuldade de entender? Aí ele, não. Eu falei, então vamos ver uma coisa, me dá o celular. Aí eu mudei o programa que eu instalei, né, no celular dele, o aplicativo. O aplicativo chamado Hear Max, que é próprio para o aparelho dele. E mudei para Hoje ele está utilizando o aparelho de que marca? Da Beltone, da GN. Um aparelho excepcional. Perfeito. Eu já trabalhei com algumas marcas e atualmente eu estou trabalhando com a Beltone e estou muito satisfeita. Então, o que a gente fez? Eu habilitei, se eu não me engano, 4 programas para o Jaime. Eu botei um modo avançado, o modo restaurante, ou ambiente ruidoso, o modo palestra ou teatro e o modo televisão e música. Então, ele tem 4 programas registrados no aparelho dele. Então, o que acontece? A gente mudou para o programa restaurante. Praça de alimentação, você vê a quantidade de barulho e ruído que tem. Tem pessoas falando ao mesmo tempo, barulho de talher, crianças chorando, correndo, gente gargalhando. E eu de frente para o Jaime, você do lado, a gente estava conversando e ele estava fazendo aquela menção com essa dificuldade de ouvir. Automaticamente eu mudei para o modo restaurante, coloquei um redutor de ruído, não foi? E o som veio para a luz? Aí eu parei de beber. Beber água, tá, gente? Ele estava bebendo água. Entendeu? E aí, assim, o conforto é imediato, porque existe vários recursos no aparelhinho dele, microfones direcionais, microfones direcionais adaptativos, que vão selecionar o que é fala, isso falando a grosso modo, porque tem vários outros recursos, tá? Era exatamente essa uma das próximas perguntas. Não tem o Waze. Não tem o Waze. Não tem o Waze, mas você sabe que tem. Mas o Waze é para ver, não é para ouvir. Não, mas olha só, não tem o Waze, mas ele tem um GPS, que se ele deixar o aparelho dele lá na casa da namorada dele, né? Ele vai saber que o aparelho tá lá. E ela vai saber onde eu tô? Se ela tiver o aplicativo... Se você esquecer em algum lugar, ela vai, Jaime. Não me complica. Se ela tiver o aplicativo instalado no celular dela, ela vai te rastrear. É um GPS. Eu acho melhor deixar em casa, Jaime. Como? Então, a gente hoje já existe várias tecnologias para suprir essa perda auditiva. Sim, até, por exemplo, chamada. O Jaime não precisa atender o telefone. Ele atende pelo aparelho? Pelo aparelho. Ele tem um Bluetooth, onde esse processamento de sinal, que é o streaming de áudio, que a gente chama, é direto no ouvido. Se ele tiver que gente, que incrível. Eu acho que eu vou trocar agora eu preciso de um aparelho auditivo. É ponto eletrônico também. É um ponto eletrônico. Incrível. Eu não preciso decorar mais. Então, assim, por exemplo, o nosso podcast aqui, depois ele vai ouvir o podcast. Sim. Como se ele estivesse usando um fone Bluetooth. Fantástico. E somente amplificando aquilo que é necessário para a perda dele. Isso é que é importante dizer. Então, por exemplo, a pessoa usa um fone de ouvido. Né? Eu tinha um paciente que ele estava muito relutante, né, de colocar o aparelho. Eu falei assim, não, mas eu escuto, o meu problema é a televisão, eu boto o Bluetooth e eu escuto tudo. E aí eu falei para ele, tá, e durante o dia? Durante o dia, quem quiser falar comigo, fale mais alto. Então, assim... E a gente já escutou também uma vez, você, doutora Aline, é fonoaudióloga. Sim. E nós escutamos de um paciente assim, você que não fala direito. Foi. Não foi, doutora? Foi um locutor, um paciente locutor. Eu falei assim, não, eu com o exame de audiometria na mão, olhando a deficiência, e ele virou e falou assim, não, eu escuto muito bem, você que não fala direito, eu só tenho uma péssima dicção. Aí eu fiquei pensando, tudo bem, tá bom. Tá bom, né? Desculpa, fazer o quê? Né? Fazer o Pessoal quê? que tá aí conectado com a gente no Instagram da Sonics,
e do Freguesia em Ação. Espero que o áudio esteja ok aí pra vocês. Podem mandar perguntas pra gente, dúvidas, que eu tô lendo aqui. Hoje vocês viram que eu vim preparada, né? Tô lendo tudinho aqui e vou compartilhar com vocês, hein? Vou perguntar aqui pra eles e a gente tem essa resposta aí maravilhosa, esclarecendo todas as dúvidas sobre perda auditiva. Eu já cheguei à conclusão que eu tenho que ir fazer uma consulta. Passa lá! Agora tem até Bluetooth, eu vou atender pelo fone. Não, eu tenho que ir. Então, você pode assistir a sua novela, pode assistir o Vale a Pena Ver de Novo Lá em com casa eu tô Jaime, só na galinha pintadinha ainda, nos entendeu? desenhinhos. Pode voltar a assistir o Vale a Pena Ver de Novo com Jaime. E diretamente no ouvido, não precisa de fone, não. Fantástico. E você, Jaime, me conta essa experiência de voltar a ter o som. Como isso repercutiu, assim? Um dia acordei escutando tudo. No começo foi difícil a adaptação, né? Quer dizer, quando eu saí do consultório da doutora Aline, ouvindo meus passos, né? Então eu tinha que andar com cuidado, porque Pisando em ovos. Era muito som, né? terrível, né? Mas pouco a pouco eu fui acostumando, levei algum esporro por conta de não usar. Não querer usar, né? Todo dia. Porque isso também é Todo dia, importante, isso é né, doutora? importante, Tem que ser usado todos os dias. Sim. todo dia. No mínimo, pelo menos de umas 8 horas, né? Que a gente recomenda. Pra gente voltar a estimular Sim. esse cérebro a Isso, entender que o sim. som vem por aqui. E, assim, o interessante é que quando a gente protetizou o Jaime da primeira vez, né? Que a gente colocou um aparelho, era um aparelho mais básico, porque até por causa da questão da tecnologia não era tão avançada. Isso tem mais ou menos uns 6 anos por aí, né, Jaime? E de lá pra cá, né? E de lá para cá, o avanço tecnológico, ele deu um boom, assim, absurdo. Então, hoje em dia, os aparelhos têm recursos que de 5 anos atrás não tinha. Então, por exemplo, quando encontra um paciente que está usando um aparelhinho lá de 4, 5 anos, e o aparelho começa a apresentar já defeito, problema, às vezes o que ele quer investir num conserto do aparelho, eu falei assim, olha, talvez não valha tão a pena consertar. Vamos tentar trocar o seu aparelho, né, na medida do possível, e colocar algo mais tecnológico e atual. E a diferença é absurda. Sim. Acontecia uma coisa impressionante, porque esses aparelhos mais antigos eu usava, mas era como se eu tivesse consciência de que eu tinha um aparelho no ouvido, né? Com esse aparelho eu esqueço. Outro dia... Eu não consigo enxergar que você está de aparelho daqui. Já começa por aí. Outro dia eu levei um susto muito grande. Eu não te contei isso. Eu fui tomar banho. Ai, meu Deus. Não fala isso pra fonoaudióloga, não. Eu dei um... Acabamos de... Quando eu abri... infarto aqui, por favor. Quando eu abri Já o chuveiro e a água caiu assim, eu dei um pulo para trás e me dei conta de que eu estava de aparelho. Que maravilha, sinal que ele não está tirando mais o aparelho, é isso? Sim, tá bem adaptado. Direito, enxuguei direito. Não precisa, não chegou a cair água. Mas levei um susto muito grande. Hoje em dia os aparelhos, eles têm o IP68, né? É igual celular. Tem uma resistência. Tem uma resistência à água, não é a prova d'água, é uma resistência à água. Existe até um fabricante que tem um aparelho à prova d'água, mas eu, assim, tenho as minhas ressalvas, tá? Assim como o celular, você sabe que caiu, pegou, mas você não vai deixar ali parado 5 horas. Então, assim, obviamente que alguns respingos não vai ser o suficiente para estragar o aparelho. E até porque a nossa empresa é uma das poucas do mercado que oferece o seguro do aparelho. Além da garantia, além da garantia de fábrica, né? A gente oferece também para o cliente a possibilidade de ele botar o aparelho no seguro contra perda, roubo, danos. Então, assim, o paciente fica mais tranquilo, porque é um bem, né, valioso, é um ouvido praticamente, né? E o Jaime ainda continua com o aparelhinho dele antigo de reserva, né? Para o aparelho dele novo, atual, poder passar por certas manutenções e ele ter um step ali. A Glauci, eu acho que é a Glauci, né? Colocou aqui... Lembrando que não é para qualquer bolso. A gente já falou sobre isso, mas a gente vai repetir agora, porque eu acho que ela entrou na live nesse momento.
um bem mais ou menos que custa em média de R$6.000, porque eu uso e sei bem. Sim. A gente tem aparelhos auditivos, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele fornece aparelhos também, tá? Realmente, um carro também não é para todo mundo, né? Tem pessoas que não têm condições de comprar um automóvel. E a gente sabe também que é dificultoso. Esses aparelhos são aparelhos importados, são aparelhos de alta tecnologia, é um microchip dentro de um aparato pequenininho, com um processador de sinal, onde ele está processando esse sinal em milímetros de segundo, filtrando o som de fala, de ruído, de análise ambiental, de direcionalidade de microfone para captar aonde é que está a voz, ou seja, se eu estou falando com você, eu posso identificar um feixe automático que a minha voz está aqui, e quando o Jaime fala comigo, o microfone direcional, ele modifica a direcionalidade dele para captar melhor o som e eliminar o som que está ao redor para dar mais definição e compreensão de som. Então, talvez as pessoas não tenham ideia da complexidade de engenharia eletrônica que existe dentro desse aparelhinho auditivo. Sim. É muito mais complexo, né? O Jaime, por exemplo, ele tem essa noção de que hoje ele consegue ter uma audição mais natural, né? Mais aproximado do normal, tá? Porque ele está com um aparelho muito bom, ele está com um aparelho top de linha. Então, essa questão de realmente não é para qualquer bolso, hoje em dia existem, né, mecanismos, né, se eu não me engano, o crédito de acessibilidade do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, eles conseguem fazer o parcelamento desse aparelho de forma suave. Então é possível financiar esse aparelho? Sim, em até 60 vezes. Que uma iniciativa que o governo, eu não sei se o Banco do Brasil agora, atualmente, está oferecendo, porque eles deram um pause nessa facilitação, mas eventualmente volta. Onde pode, igual esses projetos do governo, para quem tem deficiência poder adquirir o aparelho, se a pessoa não conseguir através do Sistema Único de Saúde. Ela é usuária aqui do aparelho, né, Sim. pelo que eu já entendi, e ela reforça aqui que eles são ótimos, mas é igual um celular. A cada 5 anos você tem que trocar, porque a tecnologia avança muito e não vale a pena mandar arrumar. Sim. Eu acho que o SUS não fornece essa tecnologia. Eu também acredito que não. Eu não tenho certeza qual, porque vai muito de concorrência, eu não sei qual é o aparelho que o SUS está fornecendo no momento. Só que o seguinte, essa questão da tecnologia, realmente ela falou que é igual o celular. A tecnologia, cada vez mais ela vai avançando. E se você encontra um produto que você depende, você precisa dele, que você sabe que vai dar mais conforto, existe essa questão do preparo, né, desse investimento, porque é um bem de qualidade de vida, né? É o que vai trazer a pessoa novamente... né, ela coloca aqui que realmente é um aparelho bem ultrapassado que o SUS libera. Então, assim, a gente lá na nossa empresa, a gente consegue também fazer essa facilitação, né, na aquisição da prótese. A gente tenta colocar, né, quando a gente vai fazer essa anamnese, essa seleção do aparelho, que não só a gente faz a seleção e a adaptação do produto, né? É vitalício essas consultas, né, de não há cobrança nessas consultas, uma vez que a pessoa adquira conosco. Nessa manutenção, você fala. A manutenção, existem manutenções que são manutenções pagas, mas é irrisório. A consulta em si não é cobrada, né? Às vezes vai trocar uma peça, essa peça é cobrada. Hoje em dia a gente já tem aparelhos auditivos que não precisam de pilhas e baterias. O do Jaime, por exemplo, é recarregável. Fantástico. Né? Então ele bota lá na luz, igual o celular, para carregar. De manhã ele bota no ouvidinho e... parte para festa, né, Jaime? Ela fala aqui que ela tem otosclerose. Sim. É uma condição hereditária, né? Geralmente hereditária. Doutora, você coloca progressiva, né? Progressiva. Você coloca aqui que... para quem não entendeu, hoje nosso podcast, para quem está entrando agora,
É um podcast com uma das empresárias aqui da freguesia, a doutora Aline Machado, proprietária da Sonix, fonoaudiólogo, e a gente está abordando um dos assuntos mais polêmicos do momento, que é a perda auditiva. Junto com a tecnologia, falei aqui, esqueci de vocês aí, mas vou voltar para vocês aqui. Junto com a perda auditiva, tô respondendo meus seguidores aqui, tem muita câmera, meu Deus, tô perdida. Aqui tem um Junto com o uso da tecnologia. Tem um outro ponto aí que, como mãe, eu quero abordar com você também. Acho que o fonoaudiólogo já entra na nossa vida quando nasce uma criança, né? Com o teste da orelhinha. Sim. E aí essa criança vai crescendo, a gente mora no Rio de Janeiro, muita água. E eu me deparo com entrar água sempre, e aí eu fui aconselhada a comprar um protetor auditivo, uma proteção. E isso tem lá na Sonix também, para as mães desesperadas. Deixar essa criança se dissolver na piscina sem ter problema de auditivo. É muita água dentro do ouvido, muito otite, né? A gente faz, sim, protetores para natação, sob medida, né? Leva a criancinha lá, a gente tira o pré-molde e manda confeccionar. Para quem tem a membrana auditiva perfurada, criança que faz muito otite, a gente faz, assim, a recomendação do uso do protetor, que é fundamental para a gente poder preservar, não dar fungo. Às vezes a criança faz uma natação numa piscina com cloro, com fungos, bactérias, uma piscina de... Até mesmo em casa, né? Sim, que é tratado com muito produto sim, químico, a gente condomínio. Faz isso, a gente faz sim, a gente faz. Nem todo mundo precisa, né, usar um protetor, né, auricular. Mas é interessante. Tem pessoas que usam quando o marido ronca. Olha, a salvação chegou, Senhor, amém. Entendeu? É então, verdade, pra dormir. É bom, é interessante. Jaime, você tá escutando seu ronco quando dorme? Não. Que ele tira o aparelho. Mas sei que ronco. Olha, então já sabemos, mães, deixem as crianças ficarem o dia inteiro na piscina sem ter que na segunda-feira ir para o hospital. Comprem a proteção. Protetor, a gente faz sob medida lá na empresa. Protetor, se chama protetor como? auricular, protetor de natação. Protetor de natação, olha aí, ó, fantástico. De atividades aquáticas, né? Atividades aquáticas, você viu que aqui o negócio tá muito chique, né? Então, a gente já debateu aí sobre os valores serem de vários... Sim, o aparelho auditivo tem vários modelos. Tem aparelho intracanal, que é dentro do ouvido igual um ponto. Aparelho retroauricular, atrás da orelha, com um fiozinho igual do Jaime, que nem se percebe. Não. Nem se percebe, ninguém percebe que ele está com o aparelho. Então, assim, são variados os modelos e os valores também variam. Né? Você comentou sobre o SUS. Não vamos falar sobre um produto do outro, porque a gente não tem essa propriedade, sim, né? Sim. Mas o SUS fornece aparelhos e muitas vezes as pessoas não conseguem voltar. Vocês fazem alguma manutenção? O ideal é a pessoa, uma vez protetizando pelo Sistema Único de Saúde, procurar lá, né? Porque o próprio fonoaudiólogo e o próprio local, ele tem todo o histórico do paciente e ele vai dar prosseguimento, né, a esse atendimento, né? Então, não seria muito ético, né, da minha parte, pegar esse paciente para fazer para cuidar, para manutenção. Para fazer um ajuste. Só que, às vezes, a fila do SUS é muito grande para você adquirir um aparelho. E, como a colega falou, às vezes a tecnologia não é de acordo, não atende a ela. Ou, às vezes, o modelo não atende, assim. Quem tem condições, né, de fazer o aparelho de forma privada, nem que seja com esse financiamento, né, do governo, a pessoa às vezes tem possibilidade de colocar um aparelho muito bom, com uma tecnologia bacana, com um stream de áudio recarregável, com todos os ajustes já inclusos, né, quando você adquirir na empresa particular, e ter um tratamento diferenciado, né, exclusivo, onde ali todo o foco vai ser voltado para a orientação e adaptação daquela pessoa. Maravilhoso. Então, agora aprendemos que não temos mais desculpas, a não ser que a gente não queira realmente ouvir, Acontece. acontece, para usar o aparelho auditivo. Temos
inúmeros modelos para vocês, financiamento de até 60 vezes, com até o Banco da Pessoa ou o Banco do Brasil, Isso, Caixa Econômica. sim. Então, a gente está vendo que o Ou lá governo na vem empresa aí a gente apoiando. também facilita. Na empresa a gente também facilita também a aquisição do aparelho. É parcela. um financiamento E próprio ali, a gente a parcela. parcela, o parcelamento. Ah, que legal, olha aí. Então, não temos mais desculpa nenhuma. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vão mandando aqui que eu vou esclarecendo com eles, hein? Isso. Agora, Jaime, você hoje se encontra na casa, no Retiro dos Artistas. Me conta como você foi para lá e como é viver com tantos artistas ali, né? Tem tanta gente boa, tanta gente legal ali. Alguns nem Com tantos. muita história, né? Com muita história. Muita história, né? As glórias passadas. Olha, eu sempre achei que um dia eu moraria no Retiro dos Artistas. Sempre quis morar no Retiro dos Artistas. Eu sempre acreditei, na verdade, numa vida, digamos assim, comunitária, né? E a partir da pandemia, sobretudo, eu me dei conta de que já estava envelhecendo e talvez eu não tivesse muito saco, né? Talvez fosse preguiça de continuar batalhando como os atores fazem, de um modo geral, entendeu? O trabalho do ator aqui no Brasil, sobretudo, exige um exercício diário de marketing pessoal. Você tem que estar sempre lembrando que existe, né? Você tem que estar ligando para as pessoas, produtores de elenco, enfim, tem que ir às estreias, etc. E na medida em que eu fui envelhecendo também, eu já não tinha mais muito saco para isso, né? Velho, a melhor coisa para um velho é voltar para casa, né? E eu já sentia... não me imaginei mais fazendo isso depois da pandemia, né? E aí resolvi ir para o Retiro dos Artistas, até porque também eu pensei assim, viver da minha aposentadoria, ou eu pago o plano de saúde ou eu pago o kitnet onde moro. Não tinha... E fui para o Retiro dos Artistas. Lá eu posso viver com a minha aposentadoria, eu pago, né, uma mensalidade ao retiro. Isso é uma coisa legal para você pontuar, porque algumas pessoas acham que o retiro acolhe. Não, vocês pagam para morar lá, né? Veja, isso é uma coisa que daria um outro podcast, que é o imaginário das pessoas em relação ao Retiro dos Artistas, em relação aos artistas, sim, em geral, né? E isso é um problema sério e não dá para a gente discutir hoje essa coisa. Mas eu vou dar um exemplo que é o suficiente. Muitos motoristas de táxi, quando eu peço que me levem ao Retiro dos Artistas, me perguntam: o senhor pode me explicar uma coisa? O que esses artistas fazem com a fortuna que ganham ao longo da vida né, para chegarem a ponto de viverem no Retiro dos Artistas? Por aí você vê toda a mitologia que se forma em torno da figura do ator, do artista, de um modo geral, né? A coisa vai da máxima idealização à máxima desidealização, chegando ao ódio, né? É assim, né? Quando você idealiza muito um objeto, a tendência é que em algum momento, né, você desidealize completamente. Como dizia o Freud, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, né? O ódio é a outra face do amor. Então você ama, né, e desama
né? Várias vezes no dia. E eu já experimentei muito disso. Eu já vivi situações em que o motorista de táxi se recusava a cobrar, porque eu era ator. E em outras situações, as pessoas cobram muito mais Nossa, caro. ninguém me dá nada. Cobrar As pessoas antes. cobram muito mais caro. Vou cobrar não querem antes, cobrar será que ele vai me porque pagar? é ator. É, Então é uma coisa muito louca. uma contradição. Mas enfim, Estão com te dando relação alguma ao coisa de retiro graça dos aí, artistas- Aline? Não? Alguém te dá assim alguma coisa de graça? Porque De ele graça? nasceu bonito, né? Só pode. O que Graça. acontece? Olha lá, ó, com oferecimento, apoio da nossa Da Ambev Ambev, aqui, ó. olha. De Ela graça. ganhou de graça a Viu? bebida. Beleza. Ambev E é a minha aqui- preferida, tá? Olha a aí. tônica A light, tônica da Ambev aqui, diet. nosso apoiador Sem local. açúcar pra manter. Muito obrigada. Tudo bem. Mas é isso. Então tem muita fantasia em torno da figura do artista e em torno também do retiro dos artistas. Eu contribuo na medida em que eu posso fazer isso. Muitos não podem fazer, né? Não contribuem, ou contribuem com muito pouco. E muitos são mantidos por amigos, etc., né, que se cotizam e ajudam. Perfeito. Então, é uma experiência muito interessante. Um dia a gente conversa mais É. sobre isso. Vamos trazer aqui um dia o pessoal do Retiro para conversar com a gente, contar um pouquinho sobre essa história aí. Mas eu quero saber de uma história também que é muito delicada, emotiva, sensível, que é o Projeto Beethoven. Ah, o Projeto Beethoven é fabuloso. O Projeto Beethoven é uma história linda que ela vai contar pra gente aí agora. O Projeto Beethoven é um projeto idealizado, né, pelo meu pai. É um projeto de doação ou aquisição de aparelhos auditivos, né, mais em conta. Isso está em pauta. Assim, quais são, né, o que levou, acredito, né, a idealização, né, dessa questão do se doar para a comunidade, né? O meu pai sempre foi rotariano, eu também faço parte do Rotary. E essa questão do se doar, de ser líder, né, e poder ter essa possibilidade de se doar para a comunidade, proporcionar um bem-estar. Essa colaboração, né, de forma humanitária. Então, ele idealizou o Projeto Beethoven com esse intuito. E a gente está dentro do Retiro dos Artistas agora e vamos, junto com o nosso fabricante, fazer a doação dos aparelhos auditivos para os residentes lá dentro que precisam do uso do aparelho. Então, alguns já usam e a gente vai fazer a troca desses aparelhos. Fantástico. A gente já fez todo o trabalho de diagnóstico e de seleção desses aparelhos. A gente fez uma triagem, onde os funcionários, né, os fonoaudiólogos da Sonics puderam estar presentes nesse dia. E foi assim, muito emocionante, porque não só a gente fez toda essa questão dessa triagem, mas a gente foi a cada casinha conversando, vendo a história. Então, assim, é uma oportunidade muito grande da gente poder se aproximar das pessoas. Então, não é só a questão do trabalho de doação do aparelho puramente dito. A gente vai fazer o Natal lá, a gente vai poder fazer a filmagem, depois vocês confiram aí no nosso Instagram sobre essa ação, que ela já vem vindo desde da metade do ano, mas agora a gente vai realmente conseguir concretizar, agora no Natal. E depois que o Projeto Beethoven sair do Retiro, a gente tem outros projetos aí para dar prosseguimento com o apoio e a chancela do Rotary Clube do Brasil. E eu acho assim, importante, né, as pessoas saberem que existe sim um lado empresarial, o lado da empresa privada, né, da Sonics, mas também existe o lado do social, né? A gente não pode separar. Eu acho que o ser humano, se ele tem condições de poder fazer o bem e proporcionar, né,
o bem ao próximo, isso a gente não pode medir esforços para fazer certeza. isso, né? Afinal, o que você compartilha, multiplica. Sim, isso a gente aprende, né? É isso aí. Então vem aí o som de Natal da Sonics. Se você é aí da freguesia do Pechincha e quer apoiar esse projeto junto com eles, Sim. entra lá no @, acompanha tudo que está acontecendo na Sonics Aparelhos Auditivos, no Instagram, todas as redes sociais deles possuem o mesmo nome. E no Freguesia em Ação, porque com certeza esse é um projeto que apoia o nosso bairro. A gente vai estar juntinho com eles, mostrando detalhes de todo esse processo aí. E essa entrega desse aparelho, claro, né, no dia do som de Natal. Isso. E se existir algum empresário, né, interessado em parceirar conosco, né, e ajudar... Isso é muito importante, hein, empresários? Poder Chegou ajudar, a hora de né? compartilhar e de fazer. A gente também recebe doações, não só de forma monetária, para poder adquirir esses aparelhos. E a gente doa, né, o nosso serviço todo de protetização. E, obviamente, com o apoio do fabricante, da Beltone, para a gente poder levar o som a mais pessoas possíveis, inclusive as pessoas que não têm condições de adquirir um aparelho auditivo. Fantástico. Trouxe. Ah, gente, isso tá muito moderno. Olha, já era pra estar aqui há muito tempo, isso aqui na mesa. Não é? Esse é o aparelho recarregável. Olha, Um o aparelho seu também é desse recarregável. tamanho? O do Jaime é um pouquinho menor, né, Jaime? É a Menor. cor da pele, a cor da pele. Mas a gente tem essa então cor. tem isso também, tem a cor da muda pele. Tipo, o cabelo é marrom, você tem um Isso. aparelho mais escuro. Sim, tem a possibilidade de você usar de forma versátil a cor. A parte que entra no ouvido, essa daqui? Na verdade, esse daí tá sem Aqui, oliva, esse a outrazinha tá com olivazinha e a parte que entra no ouvido. Gente, eu sou muito antiga. Eu estou na época ainda daquele aparelho gigante aqui. Esse daí quase não se nota. Olha a tecnologia disso. Isso. Muito minúsculo. E aí botou aqui na caixinha, foi... Bota pra carregar. Carregador aqui, ó, universal, agora o C, né, pelo Sim. jeito. A gente tem tipos de carregadores também que são power bank, né? Então você pode botar na bolsa e carregar o aparelho a qualquer hora. A carga geralmente vai durar mais de 24 horas. Depende também do uso, da quantidade de uso do stream de áudio, né? Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Pequenininho. 2 dedinhos, sumiu o aparelho. Fantástico. Muito bom. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a presença de vocês dois por esse bate-papo gostoso. É muito bom conversar com pessoas inteligentes, Opa. né? Trazem aí sempre sabedoria, cultura pra gente. Todas as dúvidas que vocês tiverem, nosso Instagram está aqui, sempre conectado com eles. Vamos falar todos os assuntos que abordam o nosso bairro, porque o Freguesia em Ação é um Instagram conectado com a população. Então, todos os assuntos que vocês forem pedindo e essa demanda a gente vai trazer aqui para vocês. Muito A gente obrigada. atende todo o Rio de Janeiro, Nid. Isso é importante também. Eles têm unidade em Madureira, Na freguesia, na e freguesia, e atendemos também tem um domiciliar. atendimento remoto aí, Sim, atendimento remoto, os e aparelhos domiciliar, né? domiciliar e remoto. A gente pode fazer os ajustes a nível remoto também. Então, se você online. tem alguma dificuldade aí de ir até o local, é só agendar com eles que eles vão até A gente vocês. vai até vocês. Não tem mais desculpa. Agora vai ter que ouvir tudo. É bom pra ouvir a fofoca do vizinho, né? Vai dar pra ouvir Tem tudo paciente agora. que reclama, poxa, eu não tô ouvindo o que o vizinho meu tá Deus. falando. Eu falei, opa, não é pra ouvir o que o vizinho tá falando. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, Nídia. Espero recebê-los de novo aqui com outro assunto. Com Vamos lá certeza. acompanhar. Vamos falar de zumbido. Próximo. Zumbido é Zumbido, enlouquecedor. hoje em dia, é um tema bem em moda, para dizer uma moda ruim, né? Mas depois da pandemia, a gente teve um número muito absurdo de casos aumentando. E o nosso centro auditivo é um centro auditivo de referência de tratamento de zumbido também. Que maravilha. Dá pra fazer um tratamento para o zumbido? Sim, dá para fazer um tratamento de zumbido. Obviamente que é uma equipe multidisciplinar, porque o zumbido ele pode ter diversas causas, né? Mas a gente também eu tenho ajuda uma tia que fala, meu na Deus, tem uma reabilitação. mosca dentro do meu ouvido. Sim, a E gente bate faz pra a sair a reabilitação. mosca. É um zumbido, isso não é aí. bicho. Isso é um outro podcast. Quando a gente for falar do mito, Tem muito podcast. do mito Tem do muito retiro. podcast pra vir aí. Isso Gente, aí. as nossas redes sociais todas possuem o mesmo nome, @Freguesia em Ação, conectado com a população.